Olá, sejam bem-vindos. Esse é o The Blackcast, o podcast da Guilda dos Mestres. No episódio piloto, trouxemos uma equipe seleta para falar sobre os jogos OSR disponíveis em português e quais são os recomendados para iniciantes. Eu sou o Felipe Gomes, faço o papel do cérebro no jarro lá na Guilda dos Mestres e serei o anfitrião dessa conversa. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Denis, é o corpo SR Machine Man lá da Guilda também, beleza? A gente está aí reunido para falar um pouquinho sobre essas definições aí. E até para mim aprender um pouco mais também com essa galera boa aí. Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está nos ouvindo. Eu sou a Aislan, também conhecido aí como Aislão da Massa, e eu não sou grande coisa não, na real, nem sei o que eu tô fazendo aqui. Bom, eu sou o Tito, vocês podem me encontrar no meu blog, que é o titorpg.wordpress, onde eu destilo todo o meu veneno RPGístico, porque na verdade todo mundo sabe que aqui ninguém joga RPG, a gente só fala que joga, né? E eu jogo aí uns jogos na época que o SR não era chamado de OSR, era só chamado de jogo mesmo. Mas fala aí, Borba, qual a sua definição de OSR? Eu acho que o OSR, ele é... Por exemplo, Espadas Afiadas, ele é um OSR. Eu acho que ele é todo jogo que, quando ele é lançado, ele busca... Que o R tem até um artigo interessante, que ele não é necessariamente apenas a renascença, mas também uma redescoberta. Eu acho que se ele tem a essência, ele tem uma essência old school que te leva para trás, ele é o SR. Claro que essa é um entendimento que eu... Eu não vou dizer que eu concordo, que eu discordo, porque assim, por um lado eu sei a importância de você falar um negócio ou é OSR ou não é OSR, tem uma importância, porque se você mete o OSR na capa, o comprador ele já vai mirado no que ele gosta, no que ele espera, né? E se você quebra muito essa expectativa, você acaba bagunçando um pouco as referências. Aí eu tava vendo um cara lá que é o RPG Pundit, que é um cara bem chato, pra falar a real, um cara do Uruguai, mas ele tem um site grande que é o RPGnet, e ele tava falando que por exemplo, o Espadas Afiadas não é OSR porque ele é roll-under, e todo jogo OSR, como tem que ser inspirado lá pelo D&D antigão, tem que rolar acima, e tem uns requisitos lá todos meio babacas, né? E eu falei, porra, puta babaquice, né, na verdade dele, porque o SR é muito mais o espírito de quando a gente começou a jogar, né? Quem começou a jogar na OSR. Eu fico meio tipo achando que às vezes parece que ser old school não é o suficiente, entendeu? Tem que encaixar o OSR. Eu entendi quando eu comecei a ouvir a galera que era mais do meio, né, que falava sobre o OSR, eu entendi que o OSR era um retroclone, entendeu? O próprio Old Dragon não seria, porque seria um retrogolem, né? Que reúne partes de algumas edições e tal. Então, assim, pra mim, eu vou ouvindo a galera falando e tal, então, no final das contas, eu falei, porra, o SR é muito específico, né? É exatamente tipo o retroclone ali, a cópia exata. Não sei nem se cabem modificações, entendeu? Mas o old school, para definir, é bem mais tranquilo, né, cara? Você, tipo, se você, a partir do momento que você ignora a necessidade da rolagem de dados em benefício das decisões criativas do jogador, você já está implementando o old school. Colocando de acordo com a definição do Wikipedia, né, aqui, a gente tem a definição que o Borba apresentou de ser um revival, né, reviver a experiência.
E a Renascença quer trazer de volta à luz aqueles conceitos que a gente tinha antes. Devido à licença, né, que a Wizards colocou disponível a partir do ano 2000, salvo engano, foi que esses modelos de jogo se popularizou, né? E inclusive hoje mesmo eu tava lendo um cara falando o seguinte, porque agora aquele D&D, o Beckme, né, que é o, vamos lá, que é o Basic, o Expert, não sei o que lá, e vai subindo de nível, ele agora está disponível para download oficial, né, nos sites de RPG, aí que você compra os PDF, Isso, tal, você pode comprar até print on demand, essas bagaças. E eu quero ver, ele falou, bom, agora que tá de novo no print on demand, vários RPGs OCR, dentre eles o Labyrinth Lord, não tem mais razão de existir, porque em vez de eu jogar o clone, eu já jogo direto o verdadeiro. Aí eu achei meio, mas você é um babaca, porque o Labyrinth Lord, apesar dele ser inspirado, ele reorganiza e tudo num volume, às vezes mais fácil de manusear por um preço menor. Eu gosto do Labyrinth Lord, porque quando eu conheci ele, era aquela proposta que eu tinha conhecido quando eu tive minha primeira experiência, né? O primeiro contato com RPG, né? O que eu sabia o que estava fazendo. E aí eu me identifiquei muito e gosto muito do jogo por causa disso. Mas existem diversos jogos hoje que a gente sabe que emulam a mesma coisa, né? E se a gente for colocar em pauta, né? Isso, no mínimo 3, cada né? edição. Pode falar. No mínimo você tem o Swords and Wizardry, o Labyrinth Lord e o Osric, os 3, cada um com o seu twist, mas os 3 é para emular uma edição velha do D&D, que é basicamente a BX. Mais algum detalhe que o outro não tem. O Osric, ele é um pouco mais avançado, porque ele é mais o AD&D, porque tem assassino meio orc. Fala, Isão, que você tava... Não, é que eu acho que essa visão ali, que até o Tito falou que ele dava ali também, que o cara falou, pô, agora que dá pra comprar aí o reprint do BX, pra que eu vou jogar o clone? Só que eu acho que tem uma vibe também, que é o seguinte, beleza, vai dar pra comprar o original aí, fazendo essas gambiarra e tal, só que assim, a Wizards vai dar suporte? Vai sair novas aventuras pra esse sistema? Não vai. Entendeu? A principal vantagem da OSR é a comunidade. Então, tipo, o Labyrinth Lord é um jogo que não é lá muito original, tal, beleza. Só que assim, ele tem uma comunidade boa pra caceta. Ele tem suplementos bons e que continuam saindo e que vão continuar saindo, entendeu? Então, assim, eu não jogo, mas se eu jogasse, se eu fosse um americano e jogasse essa bagaça, eu ia preferir continuar jogando essa bagaça. Por quê? Porque o suporte é bom, entendeu? Migrar de novo para Wizards não faria tanto sentido, porque daí eu ia ter só aqueles mesmos material desde os anos 70, né? Eu não migraria para Wizards de raiva, porque os caras... eu sou bem raivoso com as coisas, eu guardo muito rancor, assim, das pessoas, das empresas, né? E os caras, eles abandonaram o negócio durante muito tempo e foram criando jogos totalmente diferentes uns dos outros. E agora, quando começou a dar dinheiro, os caras voltaram. Então eu daria uma banana e usaria o que a galera fez na raçuda mesmo para manter o espírito. O que acontece? Eu acho que não é só uma questão de material, né, que a comunidade está sempre lançando. Isso daí, pô, é ótimo e tal, mas eu acho que também tem a questão de... Tem certos traços de genialidade em certas mecânicas que o pessoal acaba gerando para um jogo que é parecido e tal. No caso, mecânicas baseadas no jogo original e tal, mas que, porra, são completamente revolucionárias, entendeu? Por exemplo, alguns jogos onde você, tipo, porra, a implementação do dado de uso, entendeu? Pra mim, pô, tipo, eu já vejo ela sendo utilizada em certos jogos OSRs, entendeu? Ela não remete ao jogo original, certo? E eu consigo ver que ela resolve questões de aleatoriedade, tem questões que, pô, você simplesmente estaria fixando aí quantidades, entendeu? Momentos específicos, fazer marcação de tempo e tal, coisas que, pô, você meio que deixa ao acaso, entendeu? E fica muito mais interessante, assim, muito mais, sei lá, tem um feeling próprio aí, né?
O dado de uso é uma mecânica que eu ainda fico bem dividido em relação a ela, porque eu não gosto do dado de Eu uso pra também não sou a munição, favor, por eu exemplo. prefiro contar munição. Então, mas é que tá. Você tem aí uma abertura pra quem não curte ficar fazendo contagem. Entendeu? Então, Sim. tipo, Sim. é a característica de determinado jogo, entendeu? Você vai lá e tipo, pô, não, esse jogo aqui implementou isso e tal. Você obviamente pode também estar utilizando no jogo original e tal, mas, pô, eu acho legal você valorizar o jogo onde aquilo dali surgiu, entendeu? Onde aquilo dali, tipo... E normalmente não é só uma mecânicazinha que é modificada, né? Você tem aí... O negócio é todo reorganizado, né? O próprio Sword and Wizardry, que foi o primeiro OSR que eu usei, e que foi que me introduziu para todo o movimento, porque eu ganhei um bônus lá, um ticket de desconto do Eric Tenkar, quando eu tava lendo o blog lá, o Tenkar's Tavern. Eu mandei um e-mail para ele e falei, cara, qual que eu compro? Ele, compra qualquer um desses, mas compra pelo link que eu tô te dando, você tem desconto. E foi muito legal, porque eu falei, puta, que comunidade legal. E foi aí que eu entrei pra comunidade. E eu achei muito legal, por exemplo, uma pequena mecânica, um negócio que às vezes não faz sentido, que é um toque de genialidade. O Swords and Wizardry, ele oferece para você calcular a AC, que é a classe de armadura ascendente e descendente. Ele te ensina, ele sempre põe os dois. E para mim, que estava vindo do 3.0, era muito bom, porque eu pude usar as aventuras do 3.0 quase na raça. Eram retrocompatíveis, né? Oi? Entendi. Retrocompatíveis, né? Totalmente retrocompatível. Isso que é o louco. O cara, eles fizeram um negócio que a Wizards nunca faria. Que é um sistema que serve de ponte de um sistema pro outro. Porque o Wizards quer que você muda de sistema e você que se dane. Eles falaram, não. Você que tá vindo do 3.0, vem aqui, a gente te pega pela mão. Você não precisa jogar fora todo o teu material. Então, eu acho que seria interessante a gente primeiro falar dos jogos que se caracterizam no que a gente está falando e depois falar dos jogos que tem disponível no mercado em português e que são acessíveis para iniciantes. Eu acho muito interessante a gente sempre falar de iniciante, porque o RPG não tá crescendo, cara. É só uma de gente reclamando no Facebook que não arranja grupo e participando de financiamento coletivo. Eu acho que quando a gente falar de jogo para iniciante, a gente vai começar a expandir, né, o roda molecada aí. Então, a Island, o Leão, por favor, se você puder falar dos jogos que você conhece, que se enquadram nessa vibe OSR, old school, os que você acha mais relevante em português. Tá, então o quadro agora é OSR ou não é? É isso? Sim, a gente pode fazer um joga-joga. Eu acho que, ao menos assim, a nível de Brasil, não tem como não citar o Old Dragon, né? Porque ele foi o primeiro produto comercial old school brasileiro, né? Inclusive, boa parte do pessoal que se conhece, a maior parte do pessoal, inclusive, que se conhece, produz coisas, acabou se conhecendo na comunidade em torno desse jogo, né? E ele tem uma identidade muito... Eu mesmo voltei pro Old Dragon. Eu mesmo voltei a jogar RPG depois de uns 4 anos parado por conta do Old Dragon, que eu passei dentro da livraria Cultura e peguei aquele módulo do Forte das Terras Marginais. Isso. Ele cria uma identidade, né, visual, que cria um vínculo com o jogo original de fantasia, né? Principalmente por usar aquele formato vermelho, né, que remete a um jogo que a gente já teve contato. Mas ele também criou uma linha de trabalho diferente, né? Porque ele dá a possibilidade de você modificar o jogo. E eu acho que isso incentivou bastante a comunidade a fazer suas adaptações, e por isso que eu acho que é o jogo brasileiro com a comunidade mais forte, fora Tormenta, né? Que Tormenta é um monstro. É que na realidade ele foi muito bem desenhado para a realidade brasileira, né? Brasileiro é anarquista, né? Então a gente gosta de criar nossas próprias bagulheiras, né? Vê que tem jogo aí que sai... Um exemplo, Blades in the Dark, né? Nem saiu no Brasil e já tem nego escrevendo hack, né? Por quê? Porque o brasileiro gosta de fazer isso. E isso aí é algo que remete muito a como surgiu a nossa tradição RPGística, né? Na época da escassez, né? Todo mundo adaptava, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que na época do que só tinha o 3D&T acessível, a baixo custo, adaptaram Call of Cthulhu, entendeu? Por quê? Porque é o que tinha, entendeu?
Então como isso faz parte da própria ethos da criação do RPG brasileiro, é impossível hoje, por exemplo, você querer lançar um jogo no mercado e falar, não pode fazer adaptação, não pode. Porra, que não pode? Vai tomar no teu cu, entendeu? Tipo, não tem como você não botar. Então o Old Dragon, até por ele ser derivado da licença da Wizards, isso aí caiu como uma luva, né? Justamente por dar vazão à comunidade e entender essa realidade e essa necessidade da comunidade brasileira de ficar criando coisa e ficar criando material, né? Sim. Eu acho que também a gente tem que salientar o Espadas Afiadas, né, do jogo do Diego Nogueira, que foi um jogo já pós Old Dragon, mas ele tem uma identidade única, reúne mecânicas de diversos jogos, e eu acho que principalmente o fato de ser aquela coisa, faça você mesmo, né? Ele teve a iniciativa, fez o jogo, e eu acho que isso é um incentivo para a comunidade, né? Alguns podem discordar, mas eu acho que o formato da coisa é muito produtivo. Eu digo aqui, eu digo em público, ele me incentivou pra caramba pra eu escrever o meu módulo, e por isso que eu escrevi o módulo já adaptando pelo menos a linguagem. Fala o nome do módulo, o pessoal vai te ouvir, cara. Eu vou falar, inclusive, com a pronúncia correta, porque, sabe, as pessoas não falam francês e isso tá me incomodando. Brincadeiras à parte, o módulo é o Sacre Bleu, que nós vamos lançar, que já está traduzido, só estou botando um mapa maneiríssimo aí, que eu encomendei com um mapista de mão cheia, que é o Marcelo Lee, e vai sair com mapinha em português, e se Deus quiser vai estar na mão da molecada aí, porque o negócio é em A5, prontinho para imprimir em qualquer impressora chumbrega, e vai ser todo branco e preto, exceto pelo mapa, que dá para imprimir a parte colorida. E me incentivou muito, cara. Ele falou, pô, escreve... Por que eu escrevi primeiro em inglês, né? Porque foi fazendo o do it yourself em inglês e botando na comunidade gringa que eu consegui levantar um dinheiro para pagar um artista para melhorar o negócio. E isso é uma realidade também. Quando você lança RPG no Brasil, ou é uma tradução, que nem o Maze Rat, que ficou ótimo, ou você tem que mirar um pouco lá fora, né? Coisa que o Old Dragon não fez e que me impressiona muito o sucesso que eles tiveram não fazendo. Sim. Você já deu o gancho, eu acho que ninguém melhor para falar do Maze Rats, que é um jogo que foi lançado recentemente, do que o nosso querido editor Ogro Gentil, Isla novamente. Antes eu queria falar ainda do Espadas Afiadas. Então vamos, depois a gente... até porque o Maze Rats é um dos jogos que o Diogo cita como uma das influências do Espadas Afiadas, né? Junto com o The Black Hack e até Fate ele bota ali na sopa dele. Mas eu acho assim que o Espadas Afiadas ele traz uma mudança de paradigma, que é o seguinte: o Old Dragon, quando ele surge com uma comunidade organizada a partir de um planejador central, que é a editora, que hoje se chama RBX, já se chamou Redbox e tal. Então, digamos assim, é um vínculo entre jogador e editora muito próximo ao que a gente tinha, por exemplo, com a TSR, que era um vínculo de cima para baixo e de baixo para cima, uma relação vertical de consumo, né? O Espadas Afiadas ele já surge da escola OSR do Faça Você Mesmo, que é a mesma escola que o Maze Rats faz parte, que é uma escola que já parte de alguns princípios, e uma delas, o Ben Milton fala isso em um dos vídeos dele, é o seguinte, que a escola do Faça Você Mesmo não pretende, por exemplo, ser retroclone, entendeu? É um dos princípios dessa escola dentro da OSR. Então, a partir do momento que você faz isso e que você, assim, não é pecado você roubar uma mecânicazinha do Fate, uma mecânicazinha do Fiasco e tal, aí que você abre a cabeça e surge essas mecânicas maluconas, onde inclusive o próprio The Black Hack, o The White Hack, né, que é mais antigo, acabaram nascendo e trazendo essa outra relação de público, né? O Tito citou ali os gringos malucos, né? No Google Plus lá, é muito visível isso, né? Que os caras interagem muito em pé de igualdade com o autor e acatam e opinam. Então, essa outra relação entre consumidor e autor que essa escola traz, né?
no Brasil é muito bem representada pelo Espadas Afiadas, tem bastante gente fazendo, bastante não, mas tem algumas pessoas, né, fazendo, o pessoal da guilda aí fez, tem um cara ali no Nordeste, que é o Jan, né, faz umas adaptações maneiras também pro sistema. Então, eu particularmente gosto mais dessa linha dentro do Old School, sabe? Eu acho que essa linha é mais interessante. E o Maze Rats quis começar com ele essa nossa linha Old School, né? O Ben Milton, ele tem essa pegada de fazer jogo minimalista, e um jogo, para ser minimalista, ele não pode então mais ter essa relação vertical entre consumidor e criador, né? Tem que ter uma relação horizontal. E é mais ou menos o que a gente queria construir, e pô, ficou bacana. Eu acho que ele cumpre todos os requisitos de um jogo bom para iniciante, né? Ele é barato, a linguagem é fácil, ele é curto, ele tem um monte de tabela, e ele tem um monte de coisa em aberto, e que daí você inventa o que você acha melhor, e daí você já aprende a fazer as coisas, né? Não tem que ficar um otário lá te dizendo o que tem que fazer. No caso, eu preciso falar do Espadas, porque assim como o Old Dragon me fez retornar pro RPG, o Espadas ele me fez, tipo, rever muitos dos meus conceitos, entendeu? No caso, primeiramente, a questão de criação de NPC dele, pra mim, putz, velho, eu ainda não conheci o The Black Hack. Então eu não visualizava ainda a possibilidade de você, tipo, colocar a quantidade de dados de vidas e já ter definido completamente as capacidades de um NPC, entendeu? Óbvio, você pode acrescentar uma coisinha ou outra, tal, para encher linguiça e dar mais capacidades para a criatura e tal, mas a criação de NPC dele, pô, virou meu mundo, assim, questão de mecânica. Eu falei, porra, isso é espetacular. E a questão de não utilizar a magia vanciana, né? Porque, pô, é outra parada que pra mim me incomodava bastante, apesar de eu já ter, porra, obviamente jogado jogos que não se valiam sempre da magia vanciana, mas tradicionalmente os jogos medievais e tal sempre tinham muito o pezinho lá. Então, porra, quando eu parei pra ver o lance da magia caótica, a possibilidade de você estar se arriscando pra estar utilizando e tal, essa abertura toda, isso daí, porra, entendeu? Foi mais uma das coisas que eu tipo, quando eu bati o olho, eu falei, não, isso aqui é pra sempre. Tipo, eu até defini na época, falei, não, cara, não preciso de outro sistema, entendeu? Pra estar jogando jogos do estilo que eu gosto de jogar, entendeu? Adotei espada e feitiçaria como aquilo que chefe da casa. tá sendo, exatamente, que tá sendo o esquema dali pra frente, entendeu? Então os espadas têm muito carinho por ele, tanto que no caso, a princípio, eu fiz aquela adaptaçõezinha lá do Guerras Estelares, aí depois era uma coisa simples, a princípio o Pepe, pô, achou maneiro, falou, pô, cara, vamos o que tu acha de montar um livro e tal, e tipo, pô, fez a parada, entendeu? Demorou um pouquinho, mas no final das contas saiu uma parada que deixou muito feliz de ter feito, principalmente com um sistema que eu tenho tanto carinho. Eu acho que, pegando o gancho do que você falou, você citou o Black Hack, e a Guilda dos Mestres hoje é o principal repositório brasileiro de Black Hack, tá lá, né, na Guilda dos Mestres. E eu acho o seguinte, a iniciativa de traduzir o jogo e deixar lá foi o Guedes, né, que traduziu a princípio. E eu acho assim, foi muito legal ele ter traduzido. Logo quando ele traduziu, acho que pouquíssimas pessoas tiveram contato com o material, mas a partir do que o Andreas e o Pepe começaram a fazer em cima do jogo, a comunidade cresceu, né? Acho que o Gabner também vale a pena citar, o Gabner. O Gabner também produziu bastante, ele mestra online, né? Cria muito material. E assim, se a gente for parar pra citar todo mundo da comunidade, a gente vai estar sendo até meio idiota, né? Mas a gente tem um grupo do WhatsApp, para você que nunca ouviu, nunca teve contato com o grupo do Black Hack. A gente tem um grupo no WhatsApp que é muito animado, a galera praticamente toda se conheceu lá, ou já se conhecia e teve mais contato. E assim, o Black Hack, por ele estar disponível na internet, atraiu muita criação em torno de si.
também é um bom jogo para iniciante, porque ele é 0,800. Você entra no site, tem acesso a todo o material. Na Guilda dos Mestres você pode encontrar bastante a versatilidade em cima do repositório. É importante ressaltar aí que isso tudo legalmente, tá? Ninguém pegou, fez A gente não copiou de nada, a licença do jogo permite isso. Tudo teve autorização, inclusive aí todas as adaptações, né, traduzidas foram permitidas pelos autores aí. Todo mundo se preocupou muito com isso aí na comunidade, né? Porque quando a gente fala de jogos que foram feitos por fãs, principalmente, no caso do Black Hack, foi feito pelo David Black, são jogos baratos, que é uma coisa que a gente defende, e tem que ser acessíveis, né? E a gente tem que lembrar que, apesar do jogo custar às vezes $3, $2, é que nem o Tito falou anteriormente, que ele juntou essa graninha, que ele, no caso dele, ele colocou pague quanto quiser, mas isso gera uma renda pro criador gerar outros jogos, né? Então, não é que aquilo vai transformar o cara num multimilionário. Ninguém vai viver de RPG vendendo livro a $3, um PDFzinho. Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, mesmo que o jogo seja de fácil acesso, de ser pirateado, não vale a pena, porque você vai gastar menos do que um combo de um fast food comendo fast food, material. Né? Isso é muito importante hoje, porque a gente sabe que o brasileiro vive muito de pirataria, né? E apesar de... Porque eles não conseguiram piratear o hambúrguer ainda. Por dia que conseguirem piratear o hambúrguer, você pode ter certeza. Exato. Mas assim, o Black Hack também é um jogo muito legal para iniciantes e tem um grande material de suporte. Eu acho assim que ele não tem um material de suporte tão grande quanto o do Dragon, mas a comunidade é animada, apesar de ser pequena, e a gente incentiva bastante a galera a criar seu próprio material e adaptar suas ideias. Né? O Black Hack, assim, eu acho ele muito bom, mas talvez para um iniciante, bem iniciante, eu diria que o Maze Rats é um pouco melhor. Porque o Black Hack, ele já supõe que você saiba alguma coisinha de RPG. Claro que hoje em dia não é que nem quando a gente começou. Pô, quando eu comecei, você tinha nada, né? Você não sabia rolar o dado, o problema é seu, ninguém ia te ensinar. Hoje em dia na internet, o cara entra na nossa comunidade lá, entra no Guilda dos Mestres, em qualquer lugar, em vídeo, ele sana a maioria das dúvidas dele. Mas o Black Hack tem essa peculiaridade, até porque ele é um hack, né? Ele vai pegar um jogo e recortar ali o que é mais essencial. O Maze Rats, talvez pela própria experiência do Ben Milton de mestrar para criança, que foi um negócio que ele não coloca, faz com que o Maze Rats seja mais acessível até para todas as idades, né? Então, um cara que, sei lá, se o seu filho, você quer tirar ele um pouco do tablet, do celular, que o moleque tá bitolado lá, talvez um RPG, que é um negócio que tem estudos aí, que ajuda a capacidade cognitiva, ensina várias habilidades. Isso daí talvez seja bom você introduzir na vida do moleque, da menina. Falando de outros jogos que a gente tem disponíveis, a gente tem o Tagma, né, que tá revivendo aí, né, tá passando por um renascimento. Tem o DCC, o Dungeon Crawl Classics. Se alguém lembrar de algum outro jogo, por favor. Tem um jogo que vai sair a nova edição esse ano, que é do Marcelo Pasqualin, se chama Foices e Feitiços. Ele vai criar... Sim, vai entrar em financiamento. Ele vai criar breve, o né? Advanced Foices e Feitiços. Tem também, ó, só pra comentar aí, Espadas e Adagas. Eu não lembro exatamente o nome do autor agora, mas depois eu vou estar procurando saber para poder dar uma comentada aí. Eu já tinha dado uma olhada, pô, muito legal, entendeu? Parece ser um jogo bem legal e bem original e também vale a pena comentar. Inclusive já tinha aparecido o nome dele em citações de jogos nacionais, né, que são SE. Tem também apesar de que, claro, uma derivação de um jogo que já foi citado, mas tem o próprio Space Dragon. Sim, que é um jogo diferente, né, apesar de ser de fantasia, mas ele tem conceitos em torno de si que são bem diferentes do que são considerados os convencionais, né, pro RPG, porque a galera quando pensa de RPG na maioria
é fantasia medieval e Tolkien, né? Mas eu acho que até em relação ao próprio Old Dragon, né? Ele não é só o Old Dragon com as classes com outro nome, né? Ele tem o Igor fez um trabalho muito legal ali de rever algumas coisas, né? Tipo a classe de armadura, que virou CP, classe de proteção. Ele não só trocou o nome, né? As coisas funcionam de maneira um pouco diferente porque a dinâmica do combate e das relações é um pouco diferente, né? E então acho que vale a pena ser citado aí também. Parece aí que vai, acho que na virada desse ano para o outro deve estar chegando as coisas do financiamento. Vai ficar bem lindão essa edição aí do Space Dragon. Se você gosta de ficção científica velha, show. Eu tô aguardando a caixa, tô com muitas expectativas. Eu sou um fã de space operas, né, fantasia espacial. Gosto muito do conceito e tô doido para colocar isso na minha mesa. Mas falando novamente do Tagma e do DCC e do Forças e Feitiços, esses jogos são para iniciantes. É isso que eu quero trazer. Porque o DCC, apesar de ser um jogo fantástico, eu adoro o DCC. Todo mundo que joga DCC sabe que é um jogo que tem... apesar de terem conceitos similares, ele tem muito daquela estranheza do primeiro contato ainda do RPG, novamente, né? Ele reacende essa chama inicial. Eu não acho que ele seja um jogo para iniciantes. O DCC ele precisa de um mestre que conheça bem o sistema, principalmente a peculiaridade lá do sistema de magia, que é divertido, porém complexo, né? Então, assim, claro que é engraçado dizer isso, o próprio Diogo, que é um cara que tem um RPG publicado, eu acho que ele é um grande divulgador do DCC. Eu mesmo canso de dizer pra ele que o Espadas é bem melhor, na minha opinião, entendeu? Principalmente pela simplicidade. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês aqui, qual é a forma de definir, como é que a gente define assim, o sistema que ele, no caso, um sistema minimalista, como é que ele se encaixaria assim, dentro de um comparativo? Por exemplo, eu olho o Tagmar e eu vejo que, eu não considero ele como um bom RPG para principiantes, entendeu? Eu acredito que assim, ele tem certas necessidades de compreensão que vão um pouco além, entendeu? De poucas palavras ali para estar explicando isso. O cara tem que realmente estar bem interessado para poder aprender a mestrar ou né, sei lá, jogando até que não, mas porque o mestre, o mediador acaba suprindo isso. Mas por exemplo, o Espadas, o próprio Diogo chega e diz que, na opinião dele, não é um jogo para iniciantes. Eu discordo, mas os motivos do jogo são pelo fato da ausência de exemplos do livro, né? Mas eu acredito que, no caso, é muito simples de estar resolvendo isso daí, entendeu? Eu acredito que ele é um RPG de 64 páginas, tá? Que praticamente não precisa de grandes expansões, entendeu? Tá tudo ali, entendeu? Tabelas de criação, entendeu? De cenário, de objetivos, de protagonista, enfim, tanta coisa, entendeu, que você gera aleatoriamente ali, assim como o próprio Maze Rats, né, que também é minimalista. Eu acho ótimo para iniciantes, entendeu? Apesar de, por exemplo, o sistema de magia dele, eu acho espetacular o lance de gerar todo dia, né, aleatoriamente a magia que o cara pode lançar, mas acho que é um conceito meio complicado por não ter uma regra muito fixa na questão de quantos dados você rola para fazer o quê, entendeu? Qual exatamente o cara já tem que... eu acho que essa aplicação criativa, ela também já é um pouquinho avançada para o jogador iniciante que só quer ver como é que funciona e tal, quero rolar o dado, tá entendendo? Então, assim, são jogos que eu acredito, entendeu? Que são ótimos para o iniciante, entendeu? Eu acredito que jogos com o mínimo de regras possível, inicialmente, é o ideal para o cara começar a jogar o RPG. Que muito do que você falou condiz com a verdade. E um dos maiores quês de você levar um jogo minimalista para um iniciante é que talvez as dúvidas dele não estejam sanadas naquele livro, né? Como você mesmo falou, Espadas Afiadas às vezes deixa muitas brechas pro cara que é inexperiente, né? O Diogo já comentou que já se pretende aí, né, tá lançando uma segunda edição, e essa sim, bem mais robusta e bem mais
cheia de exemplos aí para estar realmente podendo rotular ele como um RPG para iniciantes, entendeu? Agora, o DCC definitivamente eu não considero um RPG para iniciantes, cara. Entendeu? Primeiro que você olha um livro que é um tijolo e, pô, assusta qualquer jogador que vá se propor a começar no hobby. O cara vai falar, pô, não, velho. Isso daí tudo eu tenho que aprender para poder fazer o que o cara tá fazendo ali na mesa ali com todo mundo, pô, não é possível. Então eu acho que esse fator aí, ele é importante, entendeu? Para definir, pô, o cara bate o olho no livro, vê um livro de 64 páginas, ou então o The Black Hack lá, um RPG de 18 páginas, de 20 páginas, pô, peraí, isso aqui vai me permitir aprender a jogar RPG? Eu vou poder, pô, então é isso aqui, tá entendendo? E quando ele vai dar uma olhada, vai dar uma lida nisso, ele realmente encontra regras bem claras, entendeu? A mecânica bem fechadinha ali, e ele tipo, não, isso aqui eu consigo fazer de boa, entendeu? Porra, aí o cara já cria meio que aquele bloqueio, né? Porra, não, aquela parada lá enorme lá, porra, será que eu preciso daquilo pra jogar RPG? Entendeu? Eu acho que o RPG com minimalista ele é bastante inclusivo, entendeu? Porque, primeiro, né, a gente vive num país que realmente não tem um incentivo à leitura tão exacerbado, assim, tão bem feito, né? Infelizmente a galera, pô, meio que se acostumou, as novas gerações aí, pô, estão muito fixadas em informação fácil, né? A informação chega para você de graça, praticamente ela te toma, né? Tipo, pô, para mim é complicado, por exemplo, lidar com os meus filhos em que eu tô tendo que tentar animar eles com um anime legendado, entendeu? Anime que não chegou no Brasil ainda. O Boku no Hero Academia é um exemplo, entendeu? Então, tipo, eu acho que o caminho, entendeu? Realmente tem que ser uma coisa mais minimalista, entendeu? Para poder você realmente conseguir fazer um chamariz ali que vai prender a criança, o adolescente, o jogador iniciante para continuar jogando futuramente. De iniciante. Eu não sei vocês, mas eu comecei jogando GURP Cyberpunk num evento que a Devir montou na minha escola, cara. E eu saí de lá sem entender nada do que tinha acontecido, mas eu falei, puta, eu quero isso pra minha vida. Então, acho que às vezes o fator de choque também é bom, assim, você soltar um bagulho complicadão, tipo um DCC na cabeça do cara. Não que seja complicadão. É um choque de realidade, né? Dá um choque, assim, falar, ó, RPG é complicado, você vai ter que ler, vai ter que acostumar. É bom que já separa um pouco o joio do trigo, sabe? Eu tive uma experiência prévia com HeroQuest, os D&D de caixa, a D&D primeira edição, aquela coisa mais... eram vizinhos que tinham ganhado esse livro, esse material de um primo. A gente não lia inglês, era um bando de moleque. Então a gente jogava baseado no que eles tinham visto com o primo jogando, né? E foi muito de improviso, assim. Aí fiquei um tempo sem jogar. E, sei lá na sexta série foi que eu tive contato com um colega de sala. E ele tinha uma Xerox do Cyberpunk 2020. Irmão, na hora que o cara disse, meu irmão, você é um samurai urbano. Começou a escrever, meu irmão, isso aqui é doideira. E aí eu senti muito esse impacto, né? Cara, futurismo, cara, isso aqui é da hora, não sei o que. E vem aqueles filmes, né? Anos 90, era só filme loucura. Não, então os filmes também, tava muito na moda Cyberpunk nos anos 90. Você tinha o Johnny Mnemonic com o Johnny Depp, que foi um puta filmaço, cara. E isso influenciou muito, né? E aí, claro que eu acabei adquirindo as revistas do Dragão Brasil e acabei tomando um rumo que é mais próximo do que eu queria pro RPG, porque a gente tem hoje diversos tipos de RPG, gêneros, né? Modalidades de RPG. E aí, quando a gente vem falar hoje de OSR, a gente só lembra exclusivamente de fantasia medieval. E aí o Borba bem colocou o Space Dragon, né? Que já foge dessa caixa, apesar de estar dentro da caixa. Mas né? Aí eu mesmo fazendo contraponto com o que eu disse, para dizer o que eu disse, se por um lado a gente começou com jogos não tão fáceis, e isso foi bom porque já catapultou o nível de exigência, a gente tem que lembrar que hoje em dia o RPG, com toda forma de entretenimento, ela compete com formas de entretenimento mais acessíveis e mais fáceis. Então, se você mete um bagulho muito complicado, o cara ele liga o computador, o videogame, sei lá,
e vai jogar um joguinho. Exatamente, pô. Eu tava falando. Rapaz, eu tenho 2 filhos dentro de casa e eu sei como é difícil tirar eles da frente de um tablet. Entendeu? Eu tô, assim, tentando incentivar a galera aqui, entendeu? A leitura. Tipo, eu tenho, coleção de HQ, entendeu? Fico sondando para ver qual é o momento deles, exatamente aquilo que pode estar interessando mais a eles. Entendeu? Obviamente, os filmes, né, de super-heróis têm ajudado bastante nesse sentido e tal. Então, assim, a gente meio que vai armando as arapucas e tentando prender a galera, entendeu? Então, eu compreendo a necessidade de você ter simplicidade nessa introdução. Eu acredito que, sei lá, tenho certeza que vai ser triste essa constatação, pelo menos na minha opinião. Eu acredito que quanto mais, com o passar do tempo, né, se o incentivo realmente não chegar, tá, de leitura e tal, cada vez mais, entendeu, vai ser valorizado o RPG com poucas páginas. Os livros com menos, entendeu, com mais minimalista, que você possa sentar e jogar e bum, resolveu. Entendeu? A galera realmente, a geração é uma geração que, pô, eu não vou ficar acusando, entendeu? Ficar dizendo, é preguiçoso e tal, mas, pô, tá todo mundo sendo acostumado a isso, né, cara? Tudo que rodeia a gente está sendo feito para cada vez mais suprir, entendeu? Evitar que você se mova, evitar que você olhe, entendeu? Tudo é para te facilitar, entendeu? Então um RPG, um jogo de RPG, um livro que te permita jogar rapidamente, entendeu? Sem muito gasto de tempo, entendeu? Sem muita necessidade de leitura e tal, eu acredito que sempre vai se sobrepor, principalmente nos dias de hoje. É um troço meio que, sei lá, que eu fico preocupado, né? E eu achei interessante você ter falado dos filmes de super-herói, porque eu conheço um monte de gente que adora os filmes, principalmente da Marvel, que são realmente muito bem feitos, mas que não migrou para revistinha, não se interessou, não... eu acho que talvez era um movimento que a Marvel esperava, não sei, porque estão ganhando um rio de dinheiro com os filmes, mas a galera não migrou. Não mesmo. A informação tá ali, cara. Entendeu? E tipo, de preferência dublado, né? Tipo, pô, eu sei lá, eu devo ser doente, porque eu hoje em dia eu sou meio que viciado em ler legenda em filme, entendeu? Mas por quê? Quando eu era mais novo, assim, praticamente não tinha muito filme com dublagem ainda. Então eu tinha que realmente dar um jeito de ganhar velocidade de leitura ali do filme, entendeu? Até que isso daí se tornou um vício, entendeu? E hoje em dia, assim, eu tô conseguindo meio que imprimir isso nas crianças, fazer acontecer por conta dos animes, entendeu? Por conta daquilo que ainda não chegou aqui, daquilo que ainda não é dublado, mas que é tão interessante, é tão legal para eles, eles estão se forçando, entendeu? Estão dando o jeito deles para conseguir acompanhar, entendeu? Assim, com um filme de super-herói, você tem a mesma coisa, né? Os filmes, pô, tá tudo dublado já, tem tudo fácil ali. A Guerra Infinita, entendeu? Aí meu filho vê lá meu livro, lá, minha revista. Pô, pra que eu vou ver a Guerra Infinita da revista? Entendeu? Vou ter que ficar lendo ali e tal. Se eu posso assistir a Guerra Infinita na televisão, entendeu? E, tipo, o pessoal não tem muita incentivo, entendeu? Porque tá tudo sendo facilitado. Hoje em dia a galera, porra, tá tudo fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Tem amigo meu que tá jogando e do lado tá rolando o vídeo do cara que tá ensinando ele a jogar outro jogo, que tá falando de um terceiro jogo. Então, pô, entendeu? Todo mundo tá querendo fazer... parece que a geração tá toda na vibe de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Entendeu? E tem certas coisas que você tem que ter realmente paciência, você tem que ter tranquilidade para poder captar. O RPG é isso, né, cara? Qualquer livro é assim. Não consegue, tipo, tá lendo um livro e batendo um papo e assistindo um podcast, e ouvindo podcast. Não dá. Eu acho que... Eu fui professor, né? Tempo, né? E eu acho que tem algumas coisas, assim, que a gente tem que entender que a gente não tem que fazer e foda-se. Não tem que fazer. Só se adaptar e chorar. Mas tem coisa que a gente pode fazer. E assim, uma coisa que eu vivi, mas claro que foi uma realidade minha, então é um recorte da realidade que pode ser que não seja pra mais ninguém, a não ser que eu. Claro, que pena. Mas vou compartilhar mesmo assim. É o seguinte, como já foi citado, né? Por exemplo, o meu primeiro RPG foi First Quest, o segundo foi o GURPS. E eu joguei esses dois aí de 99 até 2003. São jogos que hoje seriam considerados jogos difíceis, ou jogos não tão bons para iniciantes e tal.
Só que assim, a gente conseguia entender, entendeu? A gente não era burro, a gente entendia a regra de taco, cara, com 11 anos, entendeu? Eu acho que assim, a gente também não pode subestimar a inteligência do jovem. Jovem é ruim? É uma desgraça. Jovem tem ideia errada, jovem faz coisa errada. Jovem, a pior coisa que tem no mundo é jovem, mas não é tão burro assim, entendeu? Tipo, os caras conseguem entender. Claro, criança é outra história, criança realmente não entende nada. Mas jovem entende alguma coisinha, eu acho que isso é um ponto. A outra coisa é que que eu acho que esse é o problema de todos os jogos minimalistas, não só os old school, tá? Mas os narrativistas também, pegar Fiasco, esses jogos assim. Quando a coisa fica muito em aberto, dá muita corda pro cara, às vezes ele pega essa corda e se enforca, certo? Então, o que isso quer dizer? Quando você abre demais a opção, abriu tanto, que daí o cara vai lá e faz uma coisa que não era o que você tinha pensado que era pra fazer com o seu jogo, entendeu? Nos jogos narrativos isso é bastante visível, que às vezes os caras simplesmente estão viajando na maionese e não era isso que o autor do jogo sugeriu, porque a coisa estava muito em aberto, né? Como já foi falado ali no Espadas Afiadas, no próprio Maze Rats, no próprio The Black Hack, algumas coisas são deixadas em aberto porque subentende-se que talvez o mestre, a pessoa que vai ler e vai conduzir as sessões originais, ela vai ter essa compreensão. Bom senso. Só que é claro, tem gente que vai se enforcar com essa ausência de informação de tão aberto que ficou a coisa, entendeu? Então a gente tem que ver também isso. Por exemplo, talvez um jogo melhor explicado, e nisso eu vou concordar com o Diogo Nogueira. Um jogo melhor explicado, que explica até o que é dado, né? Hoje eu brinco, né? Que tu quer ver se o autor do jogo acha que o leitor é burro e se ele explica o que é um dado. Mas se ele parte desse princípio, explica até o que é um dado, o que é um turno, o que é uma rodada, ele é bom pra caramba pra você aprender, né? Tipo, por exemplo, os livros do AD&D, nesse sentido, eles eram bastante completos, né? O livro do DCC, nesse sentido... São didáticos, né? Completo. Ele explica tudo. É um saco? Pra nós pode ter muita coisa redundante, por isso a gente não dá tanto valor. Mas talvez pro cara que é iniciante, deixa menos mercê de dúvidas, né? Do que outra coisa. E eu acho que também tem outra parada que é o seguinte, alguém aí comentou, nem lembro, você mesmo aí, Gomes, falou, né? Que aprendeu, a primeira experiência que teve foi com um cara que jogou com alguém e daí ele foi jogar com a memória que ele tinha. Quando a gente vai ensinar RPG para uma pessoa, a gente tem que ensinar duas coisas. E a gente tem que ter em mente isso. A gente tem que ensinar duas coisas, não é uma coisa, duas coisas. A gente está ensinando para a pessoa, primeira coisa, o que é RPG. E a segunda coisa, as regras do jogo que a gente vai jogar com ela. Dessas duas coisas, aquela que é permanente é o que é RPG. Aquela que é peremptória é as regras do jogo que você está ensinando para ela. Então eu posso levar num evento que Cyberpunk 2020 jogar com uma pessoa e ser uma experiência positiva, porque a coisa que é permanente, que é o que é RPG, a pessoa aprendeu. E aí ela volta para casa, entra num grupo do Facebook e vai procurar um jogo melhor, porque ela aprendeu o que é RPG. Eu como um preceptor, eu quis focar nisso. Vamos supor um exemplo, né? Em ensinar para a pessoa o que é RPG, não focar muito nas regras do jogo, porque pode ser que por alguma razão a pessoa, sei lá, caiu num evento naquela mesa, sei lá, vou pegar um exemplo, Rastro de Cthulhu, é um baita jogo dentro daquela proposta, mas é uma proposta que não é para todo mundo, entendeu? E daí, se eu fiquei muito focado em ensinar as regras do jogo, mas não foquei em dar uma experiência que a pessoa entenda o que é RPG, eu perdi tempo da pessoa, entendeu? Porque daí ela vai pra casa e vai pensar assim, uma bosta. Então isso eu acho que é o principal da pessoa que tá levando o jogo adiante, que é algo que o livro não consegue fazer. O livro não se faz isso sozinho, né? A gente que tem que fazer, que é justamente esse aspecto de deixar claro esses dois pontos. Então, eu acho, por isso que eu acho que assim, o Tito inclusive falou isso, eu acho que é real. Se você tem um bom mestre, você pode usar um jogo difícil. Uma aventura funil de DCC, cara, é um baita aprendizado pra vida, é formação de caráter, cara. As pessoas devem usar isso em teste de RH, entendeu?
Só que tem que ter um bom mestre, que saiba conduzir. Mas é um exemplo de situação onde a pessoa, ao término dela, ela aprendeu o que é RPG. Entendeu? E isso é mais importante do que aprender regra de jogo. Não, então, só para concluir, quando eu citei a questão de livros mais robustos, né, de repente a competição de mídia hoje em dia é complicada e tal, eu tava me referindo a tipo o cara pegar sozinho, o garoto lá, o adolescente, a criança ganhar do pai lá o RPG e tipo ele não ter suporte, entendeu? O cara chegar num evento, sentar e jogar uma aventura de DCC, como você mesmo falou, e que pô, é uma experiência pra vida, pô, ele vai ter ali um cara, um mediador, entendeu? Que pô, vai com certeza orientar ele e vai tipo, facilitar o processo de aprendizado, entendeu? Com certeza ele vai estar se animando, entendeu? Em pegar o livro e dar uma olhada que seja, entendeu? E tipo, pô, possivelmente vai acabar se animando em aprender, vai acabar se dedicando, entendeu? Agora, a questão é quando você realmente tem a criança lá, o adolescente pegando, entendeu? E, tipo, tendo que escolher, pô, peraí, aquele livro grossão ali, pô, aprender aprender RPG, preciso disso tudo aí. Isso daí é assustador, não tem como negar, entendeu? Por mais que, assim, sejam livros que sejam ainda mais didáticos, ainda mais completos, entendeu? Mas, tipo, pô, o RPG mais fininho ali, o livrinho mais fininho ali, vai chamar atenção e, tipo, vai acabar sendo priorizado. Então, vamos lá. Agora, para encerrar os pensamentos. A gente falou um bocado, mas a gente precisa falar quais jogos são mais indicados para iniciantes e que jogo a gente indicaria. Então, tomando a palavra mais uma vez, o jogo que eu indicaria para um iniciante hoje, uma pessoa que teve pouco ou nenhum contato com RPG, para ser iniciada, eu indicaria o Maze Rats. Por quê? É um jogo simples, leve, que você pode carregar para qualquer lugar. Uma criança ou um adolescente pode levar para a sala de aula, ou até mesmo você que já tem contato com RPG e quer trazer colegas que não são familiarizados com o jogo de contar histórias, você bota ele no bolso, numa reunião você pode puxar alguns dados e aí iniciar aquela galera nesse mundo. Bom, então eu vou me arriscar aí dizendo que, na minha opinião, tá, apesar do Maze ser ainda mais minimalista, mas eu chutaria aí o próprio Espadas Afiadas, porque apesar da ausência de exemplos, né, e tal, a gente tem a questão de viver num mundo informatizado. Então, o carinha pegou lá, deu uma lida no livro, ficou com dúvida de como funciona, ele vai jogar lá no YouTube, ele vai jogar no Google e ele vai ter gente jogando aquela mesa. Ele vai ter o sistema sendo destrinchado, sendo bem exemplificado de outras formas, entendeu? E nesse caso, essa combinação aí eu acredito que funcione, entendeu? Acho que uma coisa vai acabar levando a outra, entendeu? Tá todo mundo fazendo vídeo de sistema, de como se joga e tal, então acho que nesse sentido, com esse suporte que se tem hoje em dia, eu acho que o Espadas, entendeu? O próprio The Black Hack, entendeu? São sistemas perfeitos para estar iniciando aí os jogadores. Bom, se eu já vou me adiantar aqui da minha palavra, eu acho também que o Espadas ele tem uma qualidade muito boa, que é a comunidade. O Espadas, ao meu ver, eu acho que ele melhora o Black Hack, então por isso que eu não escolho o Black Hack, apesar do Black Hack ser 0800 grátis no Vasco, ele tem muito hack, legal, que dá pra você jogar o que você quiser. O Espadas ele já tá mais redondinho do que o Black Hack. Como eu disse, o Black Hack ele já é um negócio para quem já conhece o RPG e quer destilar o RPG em algo mais. Só que por outro lado, o Maze Rats eu acho ele muito lúdico no sentido do objeto. Eu acho que a edição brasileira ficou muito boa e você tem um negócio legal, esse aspecto do tato, eu acho que isso daí vai ser legal para atrair o pessoal pro RPG de mesa, que é uma experiência para mim que é o RPG mesmo. Eu jogo RPG online, jogo por texto
mas o RPG de mesa é o divisor de águas. E para isso o Maze Rat é muito legal também. Só para complementar aí, no caso o The Black Hack é gratuito e o Espadas também, né? No caso aí, aquele sistema de pague quanto quiser, você vai lá no site da editora lá, Pensamento Coletivo, quiser colocar 0, coloca, conhece o sistema e se animar vai lá e compra o livro. Borba. Opa. Bem, eu indicaria Maze Rats, né? Até porque eu tenho aluguel para pagar, mas eu acho assim, se for para pessoa aprender sozinha ou várias pessoas aprendendo junto, que eu acho que foi a experiência de muitos também, né? Todo mundo muito novo. O Maze Rats, de fato, ele pode ser bom. Agora, eu acho que assim, se existe uma figura de um preceptor, que apesar de é um recorte, mas eu acho que isso é muito comum. Eu organizei eventos durante 6 anos aqui na minha cidade, eu estudei, sei lá, mais de 200 pessoas a jogar RPG. Nesses casos, eu acho que dos OSR, você morrer numa aventura de DCC é muito divertido. Eu acho que é algo interessante. E assim, não querendo ser puxa-saco da RBX, cara, mas eu acho que para um iniciante, o Old Dragon também poderia ser uma opção interessante, porque o PDF dele também é gratuito, tá? Se inscreve na newsletter da RBX lá, daí começa a receber spam do pop lá, mas aí pelo menos você baixa o livro de graça e tem todos esses aspectos de comunidade, suporte que são interessantes também. E eu acho que a lição que todo mundo aqui percebe é que jogar RPG é um negócio barato. Vão dizer pra você que você precisa aí de um livro caro, de uma certa editora famosa, você vai precisar comprar não sei o que lá, uns dados coloridos. Não precisa. RPG tem que ser um negócio barato e tem que ser uma alternativa a tudo isso que tá aí e que às vezes o cara não é acessível para ele, quer juntar uma galera, quer se divertir, tá meio sem grana. O RPG, eu acho que ele é ótimo para suprir essa lacuna, porque foi o que supriu a lacuna quando eu mesmo não tinha grana para fazer outra coisa, né? Concordo muito. O Old Dragon também é um ótimo para iniciar a galera aí. Agora, só para finalizar, que eu fiz o jabá dos espadas aí, achei que devia, mas em termos de preço de livro aí, qualidade e tal, porra, com certeza o Maze é o melhor custo-benefício. Até inclusive tem que custar uma nota só, cara. Isso e vocês vão ouvir bastante a gente falando sobre isso nos próximos meses. Isso aí foi um mantra que a gente quis fazer lá no DOF, mas é real, cara. O Vinícius de Moraes e o Tom Jobim, quando eles compuseram o sambinha de uma nota só, cara, eles ensinaram muito sobre como tem que ser a postura de uma editora de RPG. O livro não pode custar mais que uma nota, cara, porque se você faz isso, você faz um desserviço à comunidade, cara. Eu entendo que existe, porque eu mesmo tenho esse fetiche de ter um livro grande na estante, e isso é legal, isso Freud explica. Um abraço aí pro mocinho. Mas assim, isso aí, cara, não ajuda o jogo a crescer, entendeu? Isso aí é para consolidar a comunidade e tudo mais, né? Mas para expandir, cara, tem que custar uma nota, entendeu? O livro de R$40, legal, ele pode até cumprir o papel. O livro de R$30 até cumpre. O livro de R$15 cumpre. Você olha quantas notas, com uma nota só, você consegue comprar esse jogo, entendeu? Agora, tipo, um livro de R$210, cara, aí você vai vender para iniciado, entendeu? Agora, se você quer pegar, expandir gente, fazer coisa de guerrilha, aí tem que ser com uma nota só. A gente tem que... Esse ponto que o Tito falou é real, cara. E a gente tem que tocar bastante nessa tecla. E, na real, a Old School Renaissance, ela nasceu disso. Porque, em parte disso, né? Não disso, mas esse era um dos valores deles desde o início. Por isso que a maior parte dos primeiros retroclones do PDF era gratuito, ou era um valor simbólico. Porque o americano médio, ele poderia continuar jogando, né, o BX, ele poderia, para eles é razoavelmente barato, era, né, naquela época comprar essas coisas, entendeu? Só que parte da razão da OSR ter ganhado força e ter virado uma comunidade tão interessante foi justamente
muito acessibilidade, né? Olha, eu só queria falar sempre que GURPS, né, meu, é impressionante, é o melhor RPG. Pô, velho, eu tava indo tão bem, esse podcast tava tão legal. Mas é que eu tenho sempre que Só falar. por isso eu vou falar que Porque, só na por verdade, isso sacrebleu. Aí, agora você tá me ofendendo, entendeu? Aí Não, o pai, podcast Sacreblé, começa né? a dar Não, ofensa Sacreblé. pessoal. Sacrebleu, só de sacanagem agora, porque falou que Mas Achou completamente errado! Otário! Mas é um negócio interessante, a gente ficou falando lá de. Da felicidade.